Fala pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo jóia? Pessoal, vocês estão vendo essa mesa, vocês já sabem o que tá rolando, né? Hoje é dia de 3D Podcast. Meu irmão, nós estamos reunidos aqui, né? Eu sei que tem acompanhado a gente, nós estamos um pouco meio em falta com uns vídeos, alguns dias aí, mas nós vamos organizar, né, Lan? Nós estamos nessa correria para organizar, meu irmão. Aguarde e confie, pode ter certeza. Nós vamos organizar tudo certinho e vamos voltar com aquela maratona de vídeo que vocês estão acostumados, né? Todos os dias da semana aí com conteúdo. E hoje, aqui no 3D, nós estamos recebendo o pastor Lucas, que vai conversar com a gente, né? Pastor da Lagoinha. Seja muito bem-vindo, Lucas. Fica à vontade. Obrigado, aí. pastor. Prazer junto. estar aqui com vocês. Que isso, prazer é nosso. Véio. Seja bem-vindo aí. Meu irmão, o negócio vai ser bacana aqui hoje. Nós vamos falar sobre implantação de igreja, o desafio da implantação de igreja. E o pastor Lucas, experiente nisso, vai dividir um pouco dessa experiência com a gente. É ou não é, Ela? Com certeza. E aí, eu vou pedir pra galera que tá assistindo, né, cara? Pô, tem que fazer. Não é que nós é youtuber, né, cara? Mas, pô, tem que ajudar nós a divulgar, né? Compartilha aí, irmão. Compartilha, curte aí. Comenta que você já gostou, e mesmo sem ver. Daí no final você comenta, nossa, gostei mesmo. Ou então no final você comenta lá, não gostei, arrependi, descurte, né? Mas ajuda a gente a divulgar todo esse material que a gente crê que tudo aquilo que a gente produz aqui é pra glória de Deus, é pra edificar a igreja, né? Não é pra ninguém, né, ficar conhecido ou famoso, mas a gente alcançar aqueles que a gente puder, né? Com a palavra pura e simples de Deus, com aquilo que edifica. Então, você pode ajudar a gente nisso, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de começar alguma coisa. Poxa, você pode começar já ajudando quem já está fazendo, né? Então, é isso. Já, não sei se vai chamar a vinheta já, não? Vamos pra vinheta, Tem né? a produção que solta a vinheta. A produção né? nossa entregar a vinheta. A produção. Produção das boas que a gente trabalha com a gente aqui. Então, meu irmão, você já sabe o que você tem que fazer, né? Enquanto a vinheta vai rolando, você já vai compartilhando, deixando o seu like, seu comentário aí, como sempre. E tamo junto. Produção, libera essa vinheta pra nós aí, meu querido. É isso aí, meus irmãos. Então, nós estamos aqui hoje para esse dia maravilhoso de podcast, para conversar um pouco, né, com o nosso amigo aqui, o pastor Lucas, sobre a implantação de igreja. Mas antes disso, né, vamos conhecer um pouco o pastor, né? Eu já conheço ele, né, o Lan conheceu ele hoje aqui, mas deixar ele falar um pouco mais aí sobre ele, sobre família. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade. Obrigado, pastor. Prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez. Conhecer nosso irmão aqui, né? Um homem de Deus, abençoado. Glorificar a Deus, né? Por esse podcast aqui, que eu tenho certeza que tem alcançado muitas pessoas, né? Muitas vidas. Inclusive você que está aí, né? Acompanhando aí, põe engajamento aí, compartilha aí, envie esse vídeo aí para frente. E chame pessoas aí para participar também, tenho certeza que vai tocar vidas aí. Verdade. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho sobre implantação de igreja, né? Um pouquinho daquilo que a gente tem vivido aí esses anos, né? Uns desafios enormes que a gente vive, né? Sim. E assim, eu sou natural de Itajubá, né? Muita gente me conhece aqui. A gente teve um tempo fora, né? A gente teve 7 anos na Igreja Mundial, a gente passou um tempo lá viajando por várias cidades, implantando igrejas também, abrindo igrejas, né, em cidades que ainda não tinham. Hoje a gente está aqui em Itajubá, a gente vai fazer 6 anos que a gente retornou para Itajubá, e hoje a gente está na Lagoinha, né? A gente tem 3 anos que a gente está na Lagoinha. Começamos a igreja aqui também, né, do zero, implantação. A gente, só nós e Deus. Antes de eu falar como é que é a implantação, senhor, como é que é a história de conversão do senhor? Assim, História de conversão? O senhor já nasceu no Não, nasci no berço evangélico, não. Hoje vai para 20 anos que eu me converti, né? A gente teve um passado obscuro, né? De trevas. Não muito diferente da maioria, né? Daqueles que Jesus alcançou, né? Graças a Deus a gente teve uma vida assim, né? Passando pelo mundo das drogas, né? Do crime, a gente teve, né, um tempo, né, nessa participação nesse lado, e Jesus alcançou a nossa vida, né, e glória a Deus. Hoje a gente, né, eu sou casado também, no ano que eu me converti, eu me casei, então vou fazer 20 anos de conversão, 20 anos de casado. Ficou fácil de calcular, Tenho né? 3 filhos hoje também, né, tem um de 19, que é o João Vitor, o Isaac de 14 e a Ana Laura de 11, né, o Isaac de 15 e a Ana Laura de 11.
né? São 3 filhos, casado com a Fernanda, né? Minha esposa maravilhosa, mulher de Deus, né? Uma bênção na minha vida, né? Me ajuda bastante, me acompanha bastante no ministério. E de lá para cá eu me converti na Assembleia de Deus aqui em Itajubá, né? Assembleia de Deus Missão, a gente começou a caminhar ali na Assembleia de Deus, a gente mergulhou mesmo na obra de Deus desde o início, né? A gente se lançou ali. E Deus foi gerando esse crescimento, a gente foi crescendo, foi aprendendo, foi evoluindo, né? E hoje a gente está aqui, né? Chegamos aqui hoje, graças a Deus, com toda essa bagagem aí, com toda essa experiência de estrada, né? Que a gente adquiriu no longo dos anos aí. Mas como é que é? Alguém chegou no senhor e falou de Jesus? Não, Ah, como é sim. que é? Várias pessoas, né? Vêm evangelizar a gente. A gente era daqueles que fugia de crente também, né? Quando via, já baixava a crente, cabeça. marcava e não ia, né? Via crente batendo palma, falava que não estava em casa, Olha né? só, Aí um cara. dia, de tanto receber convite, né? A gente estava no mundão, né? Perdido aí. E aí, tanto receber convite, chegou um dia que eu falei, hoje eu vou, né? Hoje eu vou, falei com a minha esposa, vamos na igreja hoje, vamos. E no mesmo dia, a gente foi, nós dois aceitamos Jesus naquele dia, naquela pregação. E de lá para cá, graças a Deus, a gente batizou também. De lá para cá, a gente, né, tem vivido aí experiência extraordinária com Deus, né? Glória a Deus. Amém. Que bacana, rapaz. Nossa, é bom Se for demais. resumir, tem que resumir, né? Se for contar tudo. Contar, né, detalhadamente, vai vários podcasts. Não, sim. Não, mas é bom. A gente Conheço o pastor Eric também, já tem longas datas, né? Nossa, Antes de converter, né? A gente converter, né? Já teve esse... Fazia caminhada junto, gente. A gente já caminhava. Era outro tipo de discipulado. Sim, era discipulado diferente, rapaz. Era discipulado dos Gadarena. Mas é isso, né, gente? E é muito bom a gente poder, né? Igual eu falo para as pessoas, quando a gente encontra os amigos nossos, né? Que a gente teve em outra caminhada, a gente caminha hoje junto com Jesus, é gostoso, é satisfatório, né? É bom a gente ver o quanto que Jesus é capaz de transformar pessoas, vidas, famílias, né? E fazer coisas que a gente não imagina. Porque quando a gente cresce no contexto igual nós crescemos, aquilo que sempre fala é que o fim nosso é próximo, né? A vida é curta, o tempo de estadia na Terra é curto, igual a gente perdeu bastante amigo nessa caminhada aí. Então, assim, ver Jesus matando a gente, né? Entre aspas, para nascer de novo, é algo que é muito maior legal. milagre, É lindo, né? É o maior milagre que pode acontecer, né? Não tem algo que... É o único momento que tem festa no céu, né? É quando um pecador se arrepende, né? Então é algo que é muito bacana. Mas, né, sobre tudo isso, e essa questão de igreja, igual nós estamos falando, né, é o tema nosso aqui, depois desse tempo de convertido, como que foi esse tempo? Passou quanto tempo da Assembleia até sair nessas caminhadas de plantação de igreja? Como que foi esse desenvolvimento? Né? Como que começou tudo isso, esse chamado por aí? Assim, desde a conversão, né, a gente sente muito que, acho que a maioria das pessoas, né, que está na caminhada, está com Jesus hoje, ela tem essa, vamos dizer assim, essa oportunidade, né, de se enganjar no ministério, né? A gente estava conversando agora há pouco, né? 50% é um chamado e 50% é um eis-me aqui, né? Então, assim, a gente começou mesmo a se interessar, quando eu me converti, a gente mergulhou de cabeça mesmo na obra de Deus, né? No mesmo mês a gente já estava ingressado no ministério ali, participando da mocidade na época, né? Aí passou um ano e meio, precisava de líder de mocidade, líder de missões, a gente foi abraçando tudo, falando, não, deixa que eu faço. Né, eu estou aqui, conta comigo, né? E sempre pronto ali para atender a necessidade. E aí o próprio trabalho, né? A gente vai entendendo a necessidade da gente também mergulhar na palavra, né? E aí a gente começou a estudar, fez teologia na Assembleia de Deus também, da ITAD, né? Que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus. Sim. A gente fez a teologia, a gente fez curso, fiz alguns à distância também. Estou fazendo agora da Lagoinha, né? Que é o Carisma, né? A gente está fazendo também. Sim, sempre é bom a gente estar aprendendo, né? E isso tudo agregou para a gente poder crescer também e exercer o ministério, né? Que a gente estava tendo. A gente começou a pregar, começou a dar uma saudação, né? Sim. Pregar, ir no presídio, ir na cadeia, ir no hospital, fazendo visitas, pregando nos lares, evangelizando na rua, né? Nos cultos ar livres que a gente fazia na rua, nos evangelismos, né? E isso tudo foi gerando esse desejo de cada dia mais de estar servindo, até que surgiu a oportunidade, né? Através do meu irmão que já estava fora, né? Servindo também lá na Igreja Mundial.
Ele ficou lá 15 anos, saiu agora, né? Ele está lá em Perdões também agora, tem o ministério dele lá. E aí surgiu essa oportunidade, né? E aí a gente queimando, querendo fazer. A porta se abriu, a gente foi, né? E ali começou o trabalho, né? A gente começou a implantação, a gente ficou na sede lá regional de Ponte Nova. Daqui a pouco a gente foi para uma cidadezinha pequena, onde estava começando a igreja, não tinha casa, não tinha estrutura. Na Lagoinha mesmo? Não, na Igreja Mundial. Na Igreja Mundial. Não tinha estrutura, não tinha casa, não tinha recurso, a igreja era bem pequenininha, não tinha quase poucos membros mesmo. E aí a gente foi para lá, um desafio de morar na igreja, né? E daqui a pouco, no mesmo dia, a gente arrumou uma casa lá no mobiliário, entrou sem móvel, sem nada, para morar na casa, né? Um filho pequeno, só com um colchão. Né? E começamos a evangelizar a cidade ali, o bairro, trabalhando, a igreja foi crescendo. Aí abriu outra porta de uma cidadezinha vizinha, que o pastor tinha ido embora. A igreja era maior, tinha uma estrutura melhor, uma casa melhor. E aí o pastor regional, né, caminhou a gente para lá. Aí a gente ficou 2 anos também, chama Urucânia a cidade. Nossa, Urucânia, cidade de... Acho que estão 5 mil habitantes. Mas Minas mesmo? É, não? Minas Gerais, perto de Ponte Nova. Coisa, velho. Rio Casca, Ponte Nova. Nunca ouvi falar. Não conheço. É zona da mata ali, nesse sentido de Juiz de Fora, né? Que você vai para lá, por aqui, você passa Juiz de Fora. E a gente começou lá também, ficamos 2 anos lá, a igreja cresceu, né? A igreja triplicou de membros e cresceu bastante. Aí surgiu a oportunidade de a gente estar morando em Belo Horizonte, né? Estar servindo lá também, uma igreja lá que tinha lá também, e o pastor convidou a gente para ir para lá, a gente foi. A gente foi morar na capital, né? Chegamos lá que nem o bicho do mato, né? Totalmente diferente, cara. Perdido, cara. Sai de uma cidade de 5 mil e vai... Sem estrutura nenhuma de conhecimento ali, vamos, encaramos né? Vamos embora. E aí ficamos ali dentro de BH também, num bairro que chama Minaslândia, vizinho do bairro 1º de Maio, que é bastante conhecido lá. Depois a gente foi para outra cidadezinha também, Lagoa Santa, que é próximo de BH ali também, perto do aeroporto de Confins. A gente ficou 2 anos lá também. Depois a gente foi para João Pinheiro, que é perto de Brasília também. Nossa. Né? E lá também era um trabalho bem árduo também, um pessoal bem difícil, um lugar bem difícil de alcançar as pessoas, né? E a gente foi evoluindo, foi crescendo, né? A gente foi tendo essa experiência, né? na obra de Deus. E de lá a gente veio para Santa Rita aqui, né? Para a cidade de Santa Rita aqui, que é pertinho de Itajubá, né? E a gente ficou também 1 ano aqui em Santa Rita. E ali em Santa Rita, a gente orando ao Senhor, orando a Deus, a gente, né, começou a sentir o desejo de retornar para Itajubá e ficar fixo aqui novamente e parar de andar igual a gente estava andando, né? Mas a gente sabia que era uma obra de Deus mesmo, né? Sim. A gente sabia que era tempo da gente voltar. E aí a gente voltou, e quando a gente voltou para Itajubá, a gente retornou para a Assembleia de Deus Missão, né? A gente ficou mais 2 anos na Assembleia, né, com o pastor Levi. E aí depois desses 2 anos agora, a gente, em 2019, a gente teve, 2021, né, na pandemia, no meio da pandemia mesmo, né? Uhum. A gente teve essa porta aberta de estar entrando para a Lagoinha, né, de estar iniciando o Ministério da Lagoinha. A gente conheceu a liderança lá, a gente fez todo... O senhor conheceu a liderança quando você estava em BH, nesse período ou não? Eu conheci a Lagoinha em BH. A igreja, a liderança eu conheci, já estava aqui em Itajubá. A gente teve esse contato, né? E a gente já estava orando ao Senhor também, né? A gente estava com uma visão, né, mais assim diferente da onde a gente estava. A gente queria caminhar de um jeito e Deus foi preparando tudo, abriu a porta, a gente começou, né? A gente começou a Lagoinha aqui em Itajubá. Como eu falei, eu e minha família com um celular e uma live, né? E aí foi chegando gente, a gente foi entrando em casas, né? Lares, famílias, foi chegando. A gente chegou 3 meses que a gente estava no trabalho de GC, a gente já sentiu necessidade de ter um lugar para a gente fazer uns cultos mesmo, né? A gente ter uns cultos mais abertos, assim. E aí a gente foi pro hotel Mantiqueira ali, a gente ficou 1 ano lá no hotel. A gente alugou um dia, acabou ficando 1 ano lá. Era para um dia. Era para um dia, ficamos 1 ano. Ali foi chegando bastante gente. Lá paga por hora, né? Paga por hora. A gente alugava só o domingo. E durante a semana nas casas, a gente trabalhava nas casas mesmo, como vocês fazem também. É muito bom, né? E aí depois a igreja ganhou uma proporção no hotel que a gente falou, tem que sair daqui, né? Agora a gente tem que sair. Pela fé a gente deu um passo, né, de fé. A gente fechou um contrato ali na avenida, num salão grande ali, um valor absurdo, o cara pediu um valor absurdo, né?
O cara pediu 5 mil de aluguel, eu falei, eu posso pagar 1.500. Ele falou, vou ver o que eu posso fazer. Aí fechou por 2. Ô, Lucas, deixa eu perguntar algo pra você assim. A gente sabe que no meio dessa implantação e tudo mais, são vários os desafios que acontecem. Isso dentro do contexto de igreja, né, no contexto familiar, são vários os desafios. E assim, como que foi para você o desafio familiar? Por que eu estou perguntando? Igual você disse, 20 anos, tem um menino de 19, né? Então, assim, passou no começo da conversão aqui na Assembleia 2 anos antes No começo foi 6 anos. 6 anos. Então, quando 6 foram, o menino seu tinha 5. 5. Como que foi isso para vocês, para ele, no sentido de escola, nesse sentido assim de adaptação? Porque a gente, aquilo, assim, a gente como pai, a gente meio que tem aquela mentalidade, assim, igual você disse, né, do chamado missional, de fazer isso aí, porque é um chamado missional essa implantação de igreja. Então, vocês já iam convictos daquilo, sabendo. Mas para ele, criança, né, e tudo mais, é um desafio. E como que foi para vocês esse desafio? Como que foi lidar com essas situações? Pela idade dele não tinha muito questionamento, era por diversão, né? Então, tá viajando. Aí, quando a gente foi para BH, tinha shopping, então já aí ficava encantado, né? As coisas tudo, né? Cinema, né? Essas coisas tudo que não tinha aqui, né? A gente tinha acesso. Hoje tem em Itajubá, né? Mas antigamente era só pela televisão, né? Eu viajando para outra cidade, né? Então, na idade que ele estava, no começo que a gente saiu, foi tranquilo. Na verdade, a gente saiu com os dois, né? O Isaac tinha 1 ano e o João tinha 5, porque 4 anos de diferença. Ah, é verdade. O Isaac era bebezinho, pequenininho, começando a andar, e o João já tinha 5. Assim, a maior dificuldade é depois que cresce, né? Porque a gente está ali, a gente coloca a família à disposição do ministério. E né? acaba que o chamado, ele um chamado familiar, Envolve todo né? mundo, não tem como não falar, não é só para mim, só eu vou, não tem como, né? Só eu faço. Assim, e vai muito da gente também, né? A gente entender que vamos todo mundo, se tiver que sofrer, vamos sofrer junto. E acaba que às vezes no processo também, acaba que exige que o senhor, né, nesse momento tudo, evita das crianças e às vezes, em certo momento, a esposa sofrer tanto nessa coisa. Acaba que fica segurando ali, tentando proteger ao máximo para não ser afetado por muito tudo isso. Pesado para eles, né? A gente tem uma estrutura maior, né? A gente sabe dos desafios, das dificuldades que vai enfrentar. Né? Até na época que a gente chegou lá, a gente foi sem, assim, as pessoas pensam que por interesse, mas a gente foi sem proposta, sem saber de salário, sem saber de onde vai morar. Poxa, vai entrar numa casa que não tem imóvel, né? Poxa, igual o senhor estava falando que entrou lá com criança, puxa vida, né? Eu fui morar na igreja, o pastor regional ainda falou na época, né? Falou, não vai não, porque não tem casa, você vai morar na igreja, tem banheiro da igreja, não tem problema, deixa eu... Olha só, cara. A gente se vira. Daí no mesmo dia que eu fui para lá, era na sexta-feira de manhã, eu cheguei e já falei, vou revirar as imobiliárias da cidade. Aí já achei uma imobiliária lá que ela cedeu a casa boa. Tem essa casa, se você gostar, pode ficar com a chave, depois a gente resolve o contrato, tudo. E aí lá a gente ficou também 6 meses mais ou menos. Não tinha móveis, aí a igreja se juntou, começou a doar fogão, panela, sofá, cama, televisão, foi doando mesa, né? O pessoal sempre acolheu muita gente por onde a gente passou, isso faz toda a diferença também, porque a gente deixa todo mundo, deixa família, deixa amigos, né? E aí você chega, a igreja local te abraça, né? A pessoa chega e se coloca à disposição para ajudar, você não conhece a cidade, não conhece ninguém, né? Você vai só com Deus mesmo ali, e é o suficiente, porque Deus apresenta essas pessoas para a gente, né? E aí foi esse desafio, né? Eu acho que assim, tem um preço a ser pago, né? Sim. Acho que o chamado de Deus ele tem um preço, né? Não é fácil. É porque às vezes o pessoal ouve às vezes falando, né? Eu plantei em tal lugar, fui, edifiquei, não sei o quê, mas nesse processo todo, né? Tem muitos desafios. Até porque, por não ser uma cidade que a gente é dali, né? No caso nosso, né? Então, antes de chegava, era uma cidade nova. Sim. Né? Uma cultura diferente, as pessoas, a gente não sabe os perigos que tem ali e tudo, né? Então, sempre a gente procurou ter os meninos bem preservados dentro de casa, né? Sempre cuidando. Mas a gente sabia que para eles também uma hora ia ficar difícil para eles caminhar desse jeito. Né? Até porque quando eles foram ganhando idade, a gente começou a ver a dificuldade que estava sendo, porque às vezes tinha ano que a gente mudava de cidade 2 vezes, 3 vezes no ano. Né? Então, assim, é muito difícil. Você via que os meninos começavam a fazer amizade, se adaptar na escola, daqui a pouco tinha que mudar. Aí deixava tudo para trás novamente, né? Já não era aquela diversão já toda. não era aquela diversão mais. Aí quando tinha uma festa, alguma coisa,
não tinha família para chamar, não tinha amigos, né? E às vezes virado de ano, Natal, a gente só com alguns poucos irmãos da igreja ali mesmo, né? Então tudo isso vai influenciando também, né? E aí o maior desafio veio quando eles já estavam maiorzinho um pouco, né? Onde a gente sentiu a necessidade de estar retornando e estar estabelecendo novamente. Aqui voltando para a cidade. E foi acho que não sei se é o maior desafio de ir ou de voltar. Não em questão das pessoas, né? Em questão de estrutura mesmo, sim, né? Porque aí depois que você está adaptado, você tem uma estrutura financeira, você tem, né, você já sabe como que caminham as coisas, aí você zerar de novo e retornar, né? Sem saber o que vai acontecer, como que vai ser, né? E aí foi onde também essa semente já estava no nosso coração, né? De caminhar numa visão diferente, né? Do que a gente estava acostumado. E aí foi onde as portas foram se abrindo, né? Inclusive o pastor Rafael, né? Que é daqui de Itajubá, que está na Lagoinha de Betim, né? Mais de 10 anos lá já. Ele é que apresentou a liderança lá de Betim, que era a regional responsável por essa região nossa. Né? Que legal. É onde a gente começou a desenvolver, conversar e é onde as coisas foram caminhando. Para a gente estar migrando para a Lagoinha, né? Nossa, que benção. Que benção. Mas quando vocês começaram a plantar aqui na cidade, qual foi o maior desafio que o senhor teve? O maior desafio, eu acho que pode ser para vocês também, eu acho que de todos, né? Tem vários, né? Tem financeiro, tem estrutura, Mas eu acho que o maior desafio é você encontrar pessoas, né? Pessoas fiéis, pessoas de Deus para caminhar do seu lado. Pessoas que vão abraçar a sua visão, pessoas que vão te dar o suporte ali, que vai falar, estamos juntos de verdade, né? Que vai realmente ajudar a gente a caminhar. Porque eu acho que a primeira coisa que Jesus fez no ministério dele foi esse, né? Foi escolher pessoas, né? Para caminhar com ele, né? Escolheu os 12, dos 12 foi multiplicando, tinha traidor no meio, tinha incrédulo no meio, tinha brigão, tinha mimado. Sempre vem, né? De tudo. Nessa chamada aí sempre vem uns Pedro pro meio, uns Judas pro meio, né? Sempre tem. Mas eu acho que o maior desafio, né? Assim, de todos, porque você pode ter o desafio financeiro, você consegue superar, você corre atrás ali, Deus abençoa e tal. Mas o mais difícil é pessoas, né? Eu entendo, assim, na minha visão, pela experiência que eu tenho, né, desse tempo todo, é ter pessoas mesmo do lado ali, que hoje tem muita gente inconstante, né? Pessoas que uma coisa na sua frente, outra coisa quando você vira as costas é outra, né? Fala que está junto, mas no momento de dificuldade te abandona. Então, como a gente viu com Paulo, com Jesus, né? Eu acho que hoje, para mim, o maior desafio é pessoas, porque tendo pessoas do seu lado que abraçam a visão, que tá junto de verdade, que dá a mão, ninguém vai parar. A carga, divide o peso ali, né? E como que foi, assim, lidar com, né, que é igual nós pegamos, que são 3 modelos diferentes de ministério, né? Assembleia de Deus, né? Dá uma mistura boa, né? Isso, o pessoal da Mundial e agora a Lagoinha. Como que foi você transicionar nisso tudo? Igual nós estávamos conversando em off aqui, independente, né, de mentalidade, de igreja, de forma de trabalho, todas para nós são válidas, né? A gente crê nisso e tudo mais, mas a gente transitar no meio disso é difícil, né? Primeiro de forma familiar, como sacerdote, né? A esposa adaptando, a família. Como que foi essa transição toda? Saiu daqui num perfil de assembleia, trabalhou mais de não sei quantos anos, 7 anos dentro da Mundial e agora com a Lagoinha já há 3 anos. Como que foi esse tempo, assim? Essas mudanças Drásticas no meio do caminho. Drásticas, diferentes, porque são diferentes, bem né? diferentes, Bem né? diferente, né? A forma de trabalho. Assim, para mim particularmente, até que foi tranquilo, assim, né? Em questão de adaptação. Sim. E, graças a Deus, eu tenho muita facilidade com adaptação, né? Então, assim, quando a gente saiu daqui da Assembleia e foi para a Mundial, a gente procurou absorver o máximo de conhecimento, de tudo. A gente estava vivendo naquele, vamos dizer, o primeiro amor do chamado ali. A gente está ali, né? A gente foi mesmo focado em servir, a gente não queria saber de nada, só queria pregar e salvar almas, evangelizar e cuidar da igreja. É um chamado mesmo também, né, que queima, né, no coração nosso, até porque motivos para parar a gente já teve, vários motivos, né, se a gente for olhar para isso, né, a gente já teve. Então o chamado fala mais alto, né. E aí, eu acho que os desafios, né, tanto, acho que vai que a gente estava falando agora há pouco, né, da maturidade, né.
A gente saber entender, cada lugar é um lugar, aqui é desse jeito, ali é desse jeito, lá era assim, aqui é de outro jeito. Porque tem gente que às vezes tem essa dificuldade, né, de separar isso, né, de saber Quer pegar a identidade da igreja e tentar colocar na outra, porque acho que deu certo lá, né? E a gente teve muita experiência boa, né, na Mundial. Eu não tenho nada a reclamar, sabe? Assim, um ministério que acolheu muito bem a gente, que cuida muito bem, né, dos seus pastores ali, deu todo o suporte para a gente que a gente precisava. Todo suporte, assim, né? Hoje, no início, a gente teve assim, as dificuldades, até porque é necessário, né? Sim. Mas a igreja, ela nos deu um suporte, né? Graças a Deus, cuidou da gente esse tempo todo, com todos os desafios que existem mesmo, né, na igreja. E ali a gente foi uma escola para a gente, né? Porque a gente teve a oportunidade de exercer aquilo que a gente, teoricamente, havia aprendido. Chegou a hora de pôr em prática. Tipo assim, na minha cabeça, é Deus pegando a gente e falando, agora eu vou te levar para um lugar, você não conhece ninguém, você não tem seus pastores ali perto, você vai caminhar ali agora, vou te colocar ali para você aprender na prática agora, né? É uma escola o ministério, né? Porque se a gente ficar ali só na igreja aprendendo, e nunca a gente colocar a mão, nunca for enfrentar mesmo e viver aquilo, né? E saber daquela realidade, né? O que é estar ali, o que é viver isso, né? É fácil alguém falar assim, tipo assim, você pegar uma igreja, montar uma igreja, estabelecer uma igreja, crescer a igreja, pegar alguém e colocar ali, né? Outra coisa é aquela pessoa falar, não, você vai lá, você vai começar a igreja lá. Vai na casa do irmãozinho lá, no fundo da casa do irmão, começa o culto lá, né? Daqui a pouco vocês crescerem, vocês saem de lá, alugam algum lugar, compra som, vocês dão um crescimento lá, é outra coisa. Né? Porque hoje muita gente tem essa visão de ministério hoje, né? De pegar a igreja pronta, montada, né? Formada. É o que a gente está falando aqui hoje, né? O desafio da implantação, né? Sim. É desafiador porque não envolve só pregação. Acho que a pregação é o mais simples. Né? Até para o pastor, né? Acho que pregar é o mais fácil. Porque lidar com as pessoas, administrar a igreja, né, os desafios ministerial que a gente tem, que é financeiro, né, que é plantar a visão, né, compartilhar a visão, fazer as pessoas entender a visão, né, alinhar tudo certinho ali. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Legal. E hoje, assim, tem 3 anos de igreja, né? E que hoje o senhor tem feito, assim, para manter esse processo de... É claro que não é só o senhor que tem a visão, né? Tem toda a estrutura que a igreja tem, mas como que vocês trabalham, assim, para passar a visão, né? Nesse sentido, como o senhor está falando agora? Tipo, a gente tem esse tipo de trabalho, mentoria, treinamento, sei lá, periódico, não? Como que funciona? Sim, hoje a Lagoinha ela tem uma estrutura, né, de treinamentos mesmo, né, de capacitação, tem uma estrutura gigantesca, né? Então o próprio carisma também tem. Sim, entra nesse... tem EAD também, né? A gente está fazendo EAD. Hoje a gente tem um suporte da igreja muito grande, né, em questão de treinamentos, de mentorias, para todos os ministérios a gente tem todo o material que a gente precisa. A gente não precisa procurar em outro lugar, não precisa ir atrás de outro, sabe, de um conteúdo. Preciso fazer isso aqui, onde que eu vou achar isso? Não tem. A gente hoje, tudo que a gente precisa a igreja fornece, todo tipo de material, para treinamento, para capacitação, né? Então, tem os grupos, hoje a gente tem os grupos do WhatsApp também, das regionais, né? Que cada ministério, então a gente insere os líderes ali nesses grupos, e eles têm o suporte desses líderes também, das Lagoinhas, no caso nosso que é a subregional, é Três Corações, e a regional em Betim. Né? Então, todo suporte, assim, tudo que eu precisava, estou precisando fazer isso aqui, o que eu faço? Faz desse jeito. Eu preciso de um material para passar um curso tal. A gente já vai mandar aí agora. Mas o senhor costuma fazer na prática, do senhor para a igreja, assim, aí como é que funciona? Né? Sim, aí é aquele trabalhinho, né, de formiguinha, né? Todo dia falar, todo dia ensinar, bater na tecla, insistir. Irmão, é desse jeito. Eu já falei, é por aqui, né? Porque sempre, é o que a gente falou agora há pouco, né? Sempre vem gente, né, de outros ministérios com uma cultura diferente, uma visão diferente. Sim. E às vezes ela tem dificuldade de abandonar aquilo ali para ingressar numa visão nova, né? Sim. E o maior desafio também hoje é isso, né? É fazer as pessoas entrar por essa visão, né? Porque eu acho que a visão, a Bíblia fala, como vai caminhar dois juntos se não estiver de acordo, né? Então, a igreja ensina de uma forma, um membro quer seguir de outra forma, não vai chegar em lugar nenhum, né? Eu estava conversando com o pastor Tony, e ele falou a mesma coisa. Foi. Ele estava falando sobre desafio da liderança, alguma coisa assim, e ele estava falando sobre isso aí. Tipo, cara, como é que você muda a mentalidade de alguém que estava 10, 15 anos,
Já No engessou, caso nosso, né, sobre terno, né, um exemplo. Né? Sim, O pastor não usa terno, Santa Ceia de camiseta, falta de respeito, você vai lá fora, você põe esse senhor lá pro juiz e tal, né? Então as pessoas têm muito essa visão hoje de não, no passado, não pode mudar e tal, não remova os marcos, né, antigos. Nossos pais deixaram. Falta de interpretação, né, da palavra, né? Então, É verdade. o pessoal faz uma salada só ali e acaba que... Aí coloca o terno no púlpito assim, prega terno. Prega terno. Hoje não é o terno que prega. Eu acho que os desafios são muitos, né? Sim. Mas eu acho que o maior desafio está dentro desse contexto aí de pessoas, né? De você plantar a visão, né? Porque eu acho que, né, vocês sabem disso também, vocês estão nesse processo também. Sim. Né? Eu acho que é um dos maiores desafios, né? Você apresentar a visão e fazer as pessoas entender a visão, né? Porque às vezes você fala uma coisa e pensa, mas isso aí não sei o que e tal, acaba tentando esquivar de alguma forma, né? Achando que fica preso em uso e costume, às vezes, em uma visão que ela teve em outro ministério e quer carregar aquilo como se fosse uma lei, né? Vamos dizer assim, que não pode mudar, né? Então as pessoas têm muito medo de viver o novo, né? Sim. Tudo que é novo, se apresenta algo novo, as pessoas ficam meio com medo, falam, isso aí, não sei não, tal, fica meio insegura, indecisa, né? E querendo ou não, mudança já de normal já gera um desconforto, né? Mas assim, a gente precisa tá pronto para isso, né? Porque igual a gente, né, usando o exemplo das 3 igrejas, né, da passagem, você vê como é que é interessante, né? A Bíblia diz assim que todas as coisas contribuem, né, para o bem daqueles que são chamados conforme o seu propósito, né? Então, ó, fez a teologia na Assembleia, foi viver missões na prática lá na Igreja Mundial. E é onde é uma igreja que dá abertura para isso. Para isso, é. Tipo, você vai lá e Sim. E desbrava lá, então. O propósito mesmo talvez estava aqui dentro já, né? Porque viveu esse tempo tudo fora e Deus retornou aqui dentro para viver o propósito talvez hoje agora. Não que essas outras coisas não estavam dentro do propósito, mas você vê como que é o impulsionar de Deus rumo a algumas coisas. E é por isso que a gente precisa estar aberto a essas mudanças. Flexível, né? Porque se a gente ficar rígido, a gente quebra. Ficar o tempo todo rígido, nossa, você hoje, quebra. assim, né, eu vejo muita experiência que a gente teve, né? Se a gente for com 7 anos, é muita coisa, é um bom tempo, né? De todas as experiências que a gente teve. Mas a visão da Mundial, a gente tem lá os cultos de cura, libertação, então a gente teve muita experiência com isso também, né? De expulsar demônio, que é coisa que a gente não vivia aqui, né? Sim. Então, as pessoas batiam lá em casa, tem lugar que eu morava na igreja, de madrugada, levava um povo demoniado lá pra gente expulsar demônio em casa. Já que eu desço aí, pera aí. Tá de boa em casa lá. Tô só de short de jogar bola. Deixa eu pôr meu terno desse. Deixa eu pôr meu terno e gravata. Nossa, nada contra, né? Mas, Não, sim, assim, a experiência que a gente teve de orar as pessoas ser curadas, né? A gente entrar em lugares assim com... Teve uma casa que a gente entrou, a mulher estava quase 30 dias já dentro de um quarto, depressão, sabe? Não saía por nada, ninguém conseguia entrar, ela era muito agressiva, a gente foi lá, a gente entrou, orou por ela. De noite ela estava no culto, aceitou Jesus, ficou firme lá na igreja. Então, tem experiência que a gente teve, sabe? Experiência assim maravilhosa. Alguma experiência ruim também, bastante experiência ruim, né? Em questão de pessoas, a gente estava falando que agora o desafio, né? De traição, né? Difamação. Difamação, facção que gera dentro da igreja, tudo isso, né? Tudo isso também a gente enfrentou muito também, então... mas é uma escola, né? O ministério é uma escola, né? A gente tem que estar disponível para Deus agir na nossa vida, né? É igual Moisés, né? Você olha para Moisés, para Davi, né? Você vai ver ali Deus preparando eles para viver algo maior lá na frente, né? Sim. Porque se pegar do nada e pôr ali, a pessoa vai... não dá. Então vai construindo algo nela, né? E depois tem uma estrutura maior, né? Mas é o que o senhor falou aqui agora. Acho que tudo isso agregou, né? Tudo isso que a gente viveu, toda essa caminhada, agregou de certa forma para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. E faz a diferença bastante. Né? Igual eu sempre falo para eles, eu também tive a oportunidade, aqui dentro da cidade mesmo, de transitar, às vezes de ter experiência dentro de presbiteriana tradicional, né? De igreja avivada, né? Missionária, e o quanto que isso é positivo para o trabalho hoje. Né? Porque a gente fica... não é que a gente tem uma visão estabelecida, mas a gente sabe ser eclético.
né? A gente sabe olhar para o fulano assim, que vem, às vezes, engessado de alguma coisa, vivendo aquilo durante muitos anos, e você sabe entender ele. Não, é assim. Eu já vivi isso. E aí você consegue lidar com aquilo, consegue demonstrar. Eu lembro que o primo da Isla mesmo, quando passou um tempo com a gente lá, né? Aí ele vinha, né? Às vezes no curso estava de terno, gravado, tudo isso. Daí um dia eu saí com ele, né? Fui levar minha sogra, eu convidei ele para ir comigo. Vamos comigo levar minha sogra e tal. Vamos. Aquela armadilha que o pastor faz, sabe? Vamos ali, irmão. Vou levar minha sogra, vamos lá comigo, vamos. Aí fomos a sogra assim. morava lá em Pouso Alegre. É rapidinho. Rapidinho na volta, velho. Como um lanche no meio do caminho. Aí, na hora de ir, a gente foi conversando coisas normais, né? Conversa paralela, na hora de voltar. Aí eu comecei a conversar com ele mesmo. Daí eu falei, olha, rapaz, né, tem que estar junto com a gente, tudo. Eu vejo, né, que você gosta de se comportar assim e tal. E pra mim tá tudo certo, né? Se eu falar pra você, só pra você não se estranhar da gente. Entendeu? Porque nós sabe lidar com a forma de vida sua, do jeito que você tá, você gosta de usar o terno, você gosta, é mais avivado, às vezes até mesmo que nós, né? Porque glória a Deus, fala e tal, aquela coisa toda, né? E tudo. E eu falei pra ele, né? E eu falei pra ele, cara, e tá tudo certo. Não tem nada que é criminoso, não. Até eu brinco com eles um dia que a minha menina era pequenininha e deu um glória a Deus num lugar que não podia. É que não podia, o costume da galera não era esse, entendeu? E todo mundo olhou pra mim surpreso, né? Daí eu contei pra essa história, falei, então, assim, tá tudo certo, fica à vontade, sinta-se à vontade e tudo mais, né? E tal. E ele já era da Assembleia e tá precisando de um concerto. Ó, o meu conselho para você é: passe o tempo que for necessário aqui com a gente, mas antes de firmar com a gente, vai lá aonde você tem que ir, conserta o que você tem que consertar. Se Deus falar para você ficar lá, permanece lá. Se Deus falar para você que não, consertou, mas agora eu quero continuar, você continua. Então, assim, até nessa questão desse período que a gente viveu, desse trânsito, fortalece nessa hora de discipulado, nessa hora de mesa. Né? Ajuda, as ferramentas foram geradas já, sabe? E isso é uma coisa que é importante pra gente, porque é um desafio, né? Igual você diz, a plantação da igreja, é um desafio nós mesmos, né? No caso, nós que começamos do nada, né? Assim, tipo, entre aspas, claro, não temos uma estrutura por trás, né? Um pessoal por trás colaborando, igual você disse. Eu tenho parceiros, né? Eu faço muito, eu acredito muito nisso, cara. O Rafael mesmo, ele sempre fala pra mim, né? Quando a gente conversava antes, tudo, até antes de você vir mesmo, a gente tem muito contato com ele devido ao salão, né? Então ele sempre falou pra mim, ó, você tá começando o trabalho, se você precisar de alguma coisa, você fala. Eu mando pra você, eu converso com meus líderes aqui, a gente ajuda você. E tu falando, beleza e tal. Outros amigos, né, de outros ministérios que a gente vai fazendo ao longo da caminhada. Então isso tudo fortalece muito, né? Muito mesmo. Você estudar, né, igual nós agora, depois de vários anos de caminhada com Deus, estamos fazendo faculdade teológica, né, estamos seguindo o conselho mesmo, né, do pastor que abençoou eu para fazer o que estou fazendo, né? Ele disse para mim, Érico, vai estudar. Vai estudar, vai procurar se formar. Então, todos esses desafios contribuem de uma forma positiva, né? E é aquilo, da mesma maneira que a gente vai ter os prós, tem os contras, né? Tem as adversidades, tem as dificuldades e tudo mais. Eu falo lá da igreja, né? Na igreja de Paulo tinha, né? Facção, divisão. O Paulo tinha. Esse era na igreja de Jesus, tinha também. Então, rapaz. Tinha um que fala, um de vós é o diabo. Esse dia eu falei lá na igreja, né? Na reunião dos voluntários lá, né? Vai ter nenhum diabo que não, irmão. O pessoal olhou com o olho desse tamanho. Jesus tinha 12 lá e falou, um de vós é o diabo, hein? Estão na mesa aqui, mais um é o diabo. Mas um Jesus, não que ele fosse, né? Estava endemoniado, né? Mas que Jesus sabia que ele seria influenciado e né? Ia ser usado pelo diabo mesmo para trair Jesus, né? Mas, falando isso aí, né? Eu acho que hoje, assim, muitas pessoas hoje têm uma visão crítica por não viver o que a gente viveu. Por não estar na sua pele, na minha pele, né? Não saber o contexto do que você está vivendo hoje, né? E aí, muitos julgamentos eu acho que seriam evitados, né? Se a pessoa, tipo assim, deixa eu ir viver isso aqui também para ver como que é. Né? Deixa eu me colocar à disposição para fazer isso também. Porque uma coisa, a pessoa está no sofá de casa criticando, às vezes só vê a parte ruim do que está acontecendo, só vê os escândalos que acontecem, né? Então pega aquilo para criticar, para falar, não vê o lado bom, o que aquilo está produzindo, né? Pega o estereótipo, assim, e vai colocando, assim, e vai... Esse que não encaixa, coloca, né? E é difícil. Eu nunca tive no campo missionário fora daqui, né? Mas eu vivi isso
através de outra pessoa. Quando o Reuel mesmo teve nas missões dele, mas quando ele estava para a Índia mesmo, nossa, direto e reto, nós estávamos na época do Skype. Né? Direto, a gente estava no Skype, ele conversando, e ele sempre falando para mim, cara, ajuda eu em oração, tem como a gente orar agora? Às vezes eu estava no trabalho, no salão, porque a diferença de horário é bastante, né? E aí, às vezes, eu estava no salão, tudo, e eu ia atender cliente, e ele falava, cara, preciso conversar agora, tu consegue conversar? E aí eu desagendava, agendava para depois, subia no salão, tinha um mezanino, se eu subia no mezanino, sentava com ele lá no Skype, assim, e nós dois conversávamos, orava. Às vezes o pessoal invadindo a casa, sabe? É uma situação difícil. Então, assim, igual ele falava para mim, nossa, quando eu fui, eu pensei muito na questão da viagem, né? Porque era uma estratégia que a Presbiteriana usa até os dias de hoje lá, né? Que é um time de futebol que eles investem lá. E lá é liderado por um argentino e uma brasileira. E eles fazem esse trabalho lá. Né? E eles chegaram a invadir a casa deles aqui. Suspeitando o trabalho, né? Porque é um país muçulmano, né? Tem boa parte de onde que ele estava ali na zona na Risca da Seda, ali que chama, Caminho da Seda, eu esqueci o nome da cidade agora, né? Mas era muito difícil. E às vezes a gente estava acompanhando de longe, a gente via o trabalho e tudo mais. Então, assim, a gente sabe o quanto que é difícil, mas como que eu sabia disso? Aproximando, é igual você disse. Muitas coisas que às vezes as pessoas falam, muitos desafios poderiam ser evitados se a gente tivesse pessoas que às vezes aproximassem, né? Que tá junto, né? Igual o Paulo, Jesus, todos eles tiveram dificuldade, mas as pessoas procuraram aproximar, tá junto, né? Ouvir, pensar em maneiras de ajudar, porque a gente não pensa, a gente fala muito de reino, mas a gente não pensa no reino de forma unitária, né, cara? De unidade, sendo um só, né? E acho que isso é um desafio também. Porque às vezes a gente, igual o Lan falou do estereótipo, a gente olha aquela... Ela fala, aquilo lá não, aquilo lá não é de Deus não, aquilo lá é seita. A gente tem isso, a gente já viveu isso também. Talvez nós já falamos isso, eu já falei, tá, gente? De olhar e julgar, né, cara? Já fui assim, claro. E assim, hoje com a maturidade, a mentalidade mais aberta, a gente vê que não. Às vezes tem situações que é necessário que a gente encosta e fala, cara, o que eu posso fazer? Né? A gente tem muito pastor amigo da gente que a gente olha, né, e fala assim, esse dia eu estava até falando pro Lance, uma coisa que a gente ora muito é que a igreja nossa tem muita mentalidade discipuladora. E uma coisa que a gente ora muito é para Deus nos ajudar a desenvolver algo que a gente possa ajudar outras pessoas. Porque a gente vê muita igreja que começou assim igual a gente, sendo implantando a gente desafios, mesmo, né? A gente começou aqui sabe? assim. E a gente fica pensando em maneira de ajudar. Nossa, poxa, queria arrumar um jeito, Deus, se o senhor ajudasse a gente, a capacitar a gente, ajudasse as pessoas. Porque muitas coisas que a gente viveu... Eu penso nisso também, que sabe? É muito difícil, né? E se ninguém... às vezes não tem ninguém mesmo, de verdade, né? Igual a gente tem uma estrutura, mas ninguém aqui, sim, né? Perto, pegar assim na mão, sentar, falar, vamos fazer. Como bom seria se tivesse, né? Então E é fundamental, eu estava conversando nessa semana que a gente ia falar sobre isso, é muito legal como Deus, a gente vai falar do assunto, Deus coloca situações pra gente, né, falar depois. Eu estava conversando com uma amiga que a gente deu carona, né, e a gente vindo, e eles estão passando uma transição. Tinha um pastor local, né, o pastor acabou saindo, né, indo para outro campo. E aí agora eles estão aqui, sendo liderados por um presbítero e tudo. E a gente já viveu isso na prática, a gente sabe como que é isso aí, a dificuldade disso. E aí ela estava falando isso pra gente, da sensação de abandono. Né? De se sentir, às vezes, tipo assim, como se tivesse os pais da gente ali. E aí, do nada, tiraram os nossos pais. E a gente, todo adolescente, falou, vai viver. E você fica assim, como que eu faço? O que eu faço, sabe? E aí eu falei para ele, mas como que vocês estão fazendo? Ele falou assim, nós estamos tentando se agarrar na comunhão que existe entre nós, para poder fazer alguma coisa. Assim, daí eu conversando, eu falei assim, nossa, e você vê assim, como que é necessário isso? Daí eu falei para ela assim, bem, eu não tenho toda a igreja aqui para conversar, mas eu tenho ela. Aí eu falei para ela assim, olha, isso que vocês estão fazendo é muito bacana. O fortalecer da comunhão vai ser muito essencial, tanto para vocês, quanto para quem vai chegar. Sabe? Se agarra nisso mesmo. Só toma cuidado, para não blindar ou não fechar essa comunhão nesse grupo. Porque a gente tende a fazer isso. Às vezes, como igreja... Deixar mais ninguém entrar. Deixar mais ninguém entrar. A gente quer ficar ali, né? Tá tudo bonitinho. Falei, toma cuidado com isso. Mas é fundamental vocês fazerem isso agora. Então, você vê, é o que você está falando. Às vezes, a gente tem a estrutura por trás, tem as pessoas, mas a gente precisa aprender a caminhar. É o que nós falamos aqui fora da gravação, né? A gente forma filhos para ser pais.
né? Então, esse contexto de viver a paternidade depois é caminhar sozinho. Né? Os nossos pais não foram lá para dar uma força aos nossos filhos. Como é que tá? Tá tudo jóia? Às vezes chora, você não sabia o que vai fazer. Às vezes você não ligar, então tá acontecendo isso. É o dente. Tá com febre. Não, é o dente, é o dentinho, tá saindo. É uma coisa ou outra assim. Mas a gente precisa disso, sabe? E às vezes, nesse desenho da implantação, seria bom se a gente tivesse tido irmãos mais velhos que ajudassem a gente, né? Então, por isso que às vezes eu penso assim que, Deus, capacita eu para ser esse irmão mais velho, né? Porque o irmão mais velho que a gente vê na Bíblia, ele fica triste do caçula voltar, né? Mas nós precisamos ser os irmãos mais velhos que quando o caçula voltar e o pai festejar, a gente festejar junto com ele. Ou quando os mais novos precisarem de ajuda, a gente poder ser essa mão, né, cara, estendida ali para ajudar. Porque... Nossa Deus, se aqui para nós que estamos nesse desafio já foi difícil, é igual você disse, imagina tudo que você viveu dentro do campo, tudo que vocês passaram, tudo que foi para poder chegar até o que é hoje. Então a gente sabe como é que é muito desafio. E quem está de fora às vezes não imagina, né? E por isso que muitas pessoas têm medo de viver também, né? Porque fala assim, eu vou ir viver, vou ficar abandonado lá. Eu não vou ir não. Ninguém quer luta não, né? Ah, não, aqui tá quentinho aqui, velho. Tá gostoso. Você pegar uma pessoa, né, pôr ela num campo missionário, se ela não tiver resolvida com Deus mesmo, né? Se ela não tiver entregue mesmo, também, não volta, né? Não volta. Lá nessa experiência que eu falei lá do Reuel lá, teve um rapaz que ele era filho de pastor, ele foi com essa mentalidade missionária, chegou lá e desanimou. Falou, não, só vou jogar bola só. Aí os caras falaram, não, mano, não estamos aqui para isso, porque é só um meio. Não, eu vou ficar só para jogar bola. Aí ele falou, então tá, termina a temporada e mandaram ele embora de volta. Porque não comportava isso. Né? A situação que eles tiveram a água deles envenenada, a casa tentaram invadir. Como é que você vai ficar naquilo? Com essa mentalidade? E aquele negócio, a questão do chamado, da vocação também, né, cara? É entender, às vezes, por um lado, é bom o cara ir e falar assim, cara, realmente eu entendi que eu não sou daqui. Então, o melhor é que a pessoa saia mesmo, senão ela vai atrapalhar todo mundo que é chamado para aquilo, né, complicar a missão. Exato, comprometer a missão. Exato, cara. E uma das maiores dificuldades também que a gente vê, assim, é identificar que membro que a pessoa é do corpo, né, cara? Porque se você põe a pessoa, um membro, a trabalhar numa função que não é a anatomia dela ali, você perde a pessoa, perde o outro que tá ligado nela ali e perde tudo, né? E como é que é esse trabalho que vocês fazem? Né? É discipulado? A gente estava falando disso aquela hora, né? A gente trabalha muito com isso, né? Discipulado, treinamentos, mentorias, né? A gente está sempre também capacitando o pessoal que está com a gente, né? Investindo sempre na liderança, né? Porque a gente tem que investir na liderança, que a liderança vai gerar os liderados ali também, né? A gente trabalha muito em cima disso, né? Treinamentos, mentorias, a gente... Está sempre apresentando o pessoal, sempre a Global, que é a Alagoinha Global, né, que é a matriz, né, geral, sempre está enviando um material, uma visão diferente, alguma coisa que mudou, e a gente está sempre tentando o máximo comunicar a igreja, passar isso para a igreja, para caminhar mesmo debaixo de uma identidade, né? A gente preza muito por isso, né, pela identidade, porque é igual a gente fala aqui agora, né, são várias culturas, vários tipos de igrejas, ministérios, ensinamentos e tal. Acho que para uma igreja crescer de uma forma sadia, ela precisa ter uma identidade, né? Precisa estar resolvida. É assim, a visão é essa. É igual que ele, uma vez, eu estava falando sobre isso aí, né? Ninguém sobe no ônibus sem saber para onde vai, né? Você enxerga o ônibus vindo lá, você vê a plaquinha, ele tá indo para tal lugar, eu vou subir nele. Então você chega lá, tá um monte de letra lá em árabe lá. Puxa vida. A gente fala sempre lá na igreja isso, né? Você precisa, ontem mesmo a gente teve um café de novos membros, a gente apresenta toda a estrutura da igreja, a gente inicia um curso também de duração de um mês mais ou menos, né? Legal. 2 aulas por semana, onde a gente apresenta a visão da igreja, a estrutura básica para a pessoa que está começando a caminhar. E aí a gente fala muito sobre a visão da igreja, né? Sobre a identidade da igreja, a pessoa entender que ela está ali na igreja, naquele ministério, ali tem uma visão, ali tem uma base que eu preciso encaixar dentro dessa visão, não a igreja encaixar na visão da pessoa, né? Mas a pessoa se encaixar na visão, né? E se ela achar, não quero essa visão aí, não gostei, Deus abençoe, né? A igreja não vai mudar por causa dela, né? Então, e tá tudo certo também, pastor, certo gentil. Amém, Deus abençoe. Tem a igreja, tem uma ali em cima ali, o amigo também e tal. Essa aqui não vai não, toma cuidado com isso aqui. Mas tá tudo certo, né? É o corpo, é o reino, é o corpo de Cristo de forma mais
global, universal, por assim dizer, então às vezes vai encaixar em algum outro lugar, né? Porque às vezes, igual a gente estava conversando, né? Às vezes tem pessoas que elas precisam daquela igreja que é um pouco mais Mais rigorosa no rigorosa. sentido dos usos e costumes, tem outros que ela vai se identificar na igreja que não é tanto, né? Então, uma vez eu estava conversando lá no podcast com o Maico lá, né? Até falei assim, poxa, você não pode ficar pastor que tá na igreja lá, você não concorda. Vai pra outra que você... Verdade. Né? Você não pode Sim, ficar infernizando, colocando coisinha na cabeça dos outros Aham. lá. Ah, não, esse aqui não tá na Bíblia, não. Ah, então onde tá falando que não pode usar bermuda? Onde tá falando... Cara, tá bom, cara, mas não, né? Não é nada assim que é uma estrutura da fé mesmo, que vai trazer perdição para a vida de ninguém. É a regra da igreja, né? Eles não vão mudar e é o problema deles, que não pode ficar fazendo inferninho. Não vai comprometer a salvação da pessoa, né? Exatamente. E uma coisa bem legal, assim, não sei nem se nós pode falar isso aqui. Não poderia, puder, nós corta. Mas uma coisa bem bacana, assim, é aquilo que você falou. Às vezes as pessoas olham pra gente e elas vão falar, nossa, tá nisso por isso, ou qualquer coisa desse tipo, ou, nossa, tá vindo com essa nova ideia e tudo mais. E eu vejo, assim, que pra vocês, a Lagoinha aqui em Itajubá foi um desafio, porque já tinha tido uma outra Lagoinha sim. aqui, né? Já. Tinha. Rapaz. Inclusive lá onde que é o Pastor Urânio hoje em dia. Era lá, lá. né? Foi lá. E Foi aí, 2018, né? Se não me engano. e aí na época, né? Agora a parte que eu não sei se não pode falar isso aqui, mas na época, quando saiu daqui, quando chegou, foi muito bem visto. Né? Muitas pessoas foram visitar, inclusive eu conheci muitas pessoas que estavam indo, mas depois deixou uma visão ruim, né? Saiu daqui com uma visão ruim, negativa e tudo mais, né? E aí depois vocês chegaram. E de um tempo e começaram a trabalhar de novo. Então, assim, foi um desafio. Maior ainda, né? Maior ainda, né? Porque acho que tirar mais... a imagem que então, tava... mais difícil que implantar uma mentalidade é ele primeiro desconstruir uma imagem. E assim, como que foi isso vocês? Como que foi esse desafio? Várias pessoas chegavam no começo e tentavam ressuscitar esse assunto, né? De falar, né? De que, mas já teve, tal, tem um problema, não sei o que e tal. Assim, da parte da igreja, né, o que foi comunicado para a gente os problemas que teve foi de divisão mesmo, né, entre os pastores, né, que não queria mais caminhar na visão e queria dividir a igreja mesmo. E a Lagoinha, para não entrar em briga, em conflito, em ficar aí, resolveu vir se retirar. Não, vamos retirar o nome, já que vocês querem, fica então na igreja. Sim. Né, para não entrar em conflitos. Mas isso deu a entender que a igreja tinha abandonado a cidade, tinha saído, tinha deixado os membros a ver navios, né? Vocês ficam aí na mão. Deu a entender que era isso, né? Mas não era. Era mesmo a igreja preservando, né? Até porque a intenção sempre foi retornar, sempre foi voltar para cá. Mas nessa questão também de a gente iniciar, a gente já começou sabendo disso. Né? Claro que quem é maduro sabe, né? As coisas mudam, as estações mudam, as pessoas... Né? É outra coisa, é outra pessoa, é outra visão, é outra... Né? Então, assim, muita coisa mudou de lá para cá, né? No ministério, né? Então, assim, quem hoje está vivendo, né? Com a gente... Tem pessoas que estão com a gente que foram da Lagoinha quando tinha ali e hoje está com a gente, fala muito dessa diferença, dessa... Né? A gente tem hoje bastante presença, né? Dos nossos regionais... Tem bastante suporte, né? Inclusive hoje mesmo a gente vai estar recebendo. Legal. O pastor nosso, que é o subregional nosso de Três Corações, né? Vai estar pregando hoje aqui. Bacana. Conferência nossa hoje, do Espírito Santo, né? Começa hoje, termina amanhã, sábado, domingo. Já faz convite. É hoje, né? Então, É hoje. Vamos sair na quarta-feira. Então, né? foi Mas sábado passado. Fica atento aí, gente. Fica atento aí, que sempre Vocês gravam. segue o perfil lá. Né? Mas é desafiador mesmo também, né? A gente já entrou sabendo, a gente sabia também, né? Que já tinha tido a igreja aqui. Mas foi desafiador porque uma mancha, né? Que Desfazer tudo aquilo. E é o tempo que também vai Sim. colaborar para isso, né? Para o pessoal ver e ganhar confiança. ganhar confiança de novo. Ô, pastor, fazer uma pergunta, senhor, aqui, que eu, às vezes, quando eu tenho oportunidade de conversar, mas o pastor assim, eu sempre faço. Diante todas essas dificuldades, assim, que é liderar a igreja, trabalhar com pessoas, sempre tem que estar ali, né, dando suporte e tal, embora tenha treinamento e tudo mais, como que o senhor faz para resguardar a vida do senhor e da família do senhor, vida espiritual, assim, devocional e tudo mais, porque às vezes eu percebo que no meio desse processo,
a tendência é cair no Aham. automático, assim, e aí você Aham. acorda automático. Aham. Eu já sei pregar, né? Só abre a boca, né? E vai lá, tudo, e aí acaba que você Abre a boca. não tem mais vida com Deus, não tem mais tempo de oração, não tem mais tempo com a família. Como é que o senhor faz para o senhor preservar isso aí e não cair nisso? Sim, é um desafio também. Eu acho que é um dos principais, né? A gente saber separar as coisas, né? Tem pastor hoje em dia que ele pega o problema da igreja e leva para casa. Pega o problema de casa e leva para a igreja, né? Chega em casa, despeja tudo na família. Chega na igreja, despeja tudo que está vivendo em casa na igreja. Né? Então, acho que precisa ter essa administração, né? A gente saber separar o tempo, saber esse momento é o momento da igreja, esse momento é o momento da família. Porque as pessoas às vezes olham para a gente e falam, não tem tempo para nada, né? Mas graças a Deus a gente tem tempo para a família, a gente tem os devocionais, né? O meu trabalho me dá um pouco de liberdade de eu poder, ao mesmo tempo que estou trabalhando, eu estou estudando, estou lendo, estou ouvindo, estou aprendendo, né? Chega um ponto Estou que a atendendo pessoa também. tá lendo a Bíblia ali só para pregar. Aham. Ah, vou pregar hoje, vou ler aqui, escolher um texto, né? Não, mas é assim, a gente manter, né? Eu acho que você está perguntando isso, né? A gente Isso, manter né? Essa esse, vida particular com Deus, aham. porque é aquele lance até da própria reforma, né? Todo mundo, o sacerdócio universal, todos os crentes. Só que parece que quando vai pro ministério ali, acabou, é eu com Deus, é só eu com a igreja, e acaba que, poxa, eu preciso ler porque eu vou pregar. Aí tudo que a pessoa vai viver com Deus é para pregar. Já não é mais Nada poxa, pra isso ela aqui mais. Isso aqui é para minha vida espiritual. A gente fala bastante mesmo, mas às vezes acaba não sentando nela, né? Pra alimentar Eu acho que assim, do o pai. mais importante, qualquer ministério que seja, é nunca a gente perder a dependência de Deus, né? É nunca a gente falar, eu dou conta, ou tentar ir sem Deus, né? É sempre a gente estar todo dia a gente está ciente, depende de Deus, tem que estar em Deus, tem que buscar Deus, porque as experiências fazem a gente chegar nesse nível, né? Faz a gente falar, foi Deus que lá, cara. Se não fosse Deus, eu não estava aqui. E Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. Eu assim, tive tantas respostas de oração nos desafios ministeriais, né? Desafio financeiro, desafio de igreja, de problema que tinha que resolver, que a gente vai para a oração, a gente clama a Deus, a gente ora, busca, e Deus manda a resposta ali imediata. Tem coisa que é no mesmo dia, tem coisa que é no outro dia. Né? E você vê que foi Deus mesmo ali. Então, você nunca, eu acho que, né, serve até para quem vai ouvir isso aí, né? E pode estar vivendo isso também, a gente não sabe o alcance que vai ter. Nunca perder a dependência de Deus, né? Todo dia a gente está ciente que a gente depende de Deus, tanto para a família, para a igreja. Acho que a família, a igreja vem em segundo plano, né? Porque se a gente colocar qualquer coisa na frente de Deus, vai frustrar. Né? Então, assim, é Deus, família e igreja. Sim. Né? Nunca querer inverter os valores, né? Deus também não se agrada disso, né? Mas não deixar a família e igreja também roubar o tempo que a gente tem com Deus, né? Claro. Que é o tempo que a gente tem que ter com Deus, né? Se ele estiver bem com Deus, vai bem com a família, vai bem com a igreja, né? Então, às vezes as pessoas falam, não, mas eu tenho que ter tempo, como se eu falo, eu não consigo entender até hoje, né? As pessoas falam que, né, às vezes é só dela ir num culto 2 vezes na semana, vai roubar o tempo dela, né? Vai tirar o tempo, é muito corrido, é muito difícil, né? Não entendo até hoje, né? Onde que está o difícil nisso, né? O sacrifício. O sacrifício nisso, né, cara? Se não puder ir 2 cultos na semana, um que seja, né? Um domingo pelo menos, né? Então, hoje tem que saber de separar as coisas. Igual o pessoal fala, né? Poxa, o seu trabalho o dia inteiro, à noite é curso de inglês, é faculdade, é capacitação não sei da onde. Aí não vai no culto no final de semana, porque não, você tem que ter tempo pra minha família, né? Que senão, né, Deus não quer isso. Poxa, se você destruir sua família, não é por causa da igreja, né, cara? Pô, você vai fazer um raciocínio lógico ali. Você perdeu sua família, não é por conta da igreja, né, isso cara? que eu falo também. Puxa vida, né, cara? Tem gente que culpa, né? É porque é o mais fácil de tirar, né? Você fica pensando, poxa, qual que eu vou ter retorno mais rápido daquilo que eu estou investindo? Se eu vim e fazer uma preparação, não que é errado, né? A gente está fazendo estudo teológico, a gente trabalha tudo isso aí, mas às vezes o retorno, poxa, eu preciso dar uma estrutura melhor, né? Eu preciso investir, eu preciso fazer aquilo lá tudo, então isso aqui vai me trazer esse benefício. Poxa, agora eu vou na igreja, cara.
entendeu? Deus me ama, né? Eu amo Deus, né? A igreja é uma benção, né? Se eu vou durante a semana, no final de semana, não sei, acaba que Deus conhece, né, cara? Então eu já sou salvo, né? Os calvinistas, salvo para sempre. Brincadeira. Mas acaba que é porque as pessoas às vezes veem esse resultado imediato, né? Do benefício daquele esforço. Né? E às vezes o que faz, pelo menos eu penso assim, né? Que faz a gente ir para a igreja, estar cultuando, não é o benefício que eu vou ter, mas é o que eu já tive. Né, cara? Quem é crente ama estar na igreja, né? E outra, é aquilo que Jesus já fez. O que ele vai fazer, né, cara? Se eu olho para a obra de Cristo, né? E vejo o que ele fez, que a gente vê nessa escatologia, quem ele é, o que ele fez, poxa, cara, eu vou me juntar mais um bando de louco reunido lá, que entendeu o que Cristo fez de fato, né? É porque você vê hoje, né? Quem gosta de prostituição procura uma boate, né? Quem gosta de droga vai para uma biqueira, vai para um lugar onde tem droga. Quem gosta de bebida vai para os bares ficam cheios. E os crentes ficam em casa. Então, quem gosta de igreja... Estão rolando lá e os crentes... Não, eu vou assistir online, né? É igual aquele louvor, Deus e eu e mais ninguém. É igual do inferno. Deus e eu e mais ninguém. Não, e por isso que muitas igrejas, tem igrejas que até hoje não gostam de fazer live por causa disso, né? Porque fala assim, não, fazer live, daí o pessoal fica em casa, não vem na igreja. Mas não é isso. E os desigrejados estão crescendo. Estão crescendo. Né? Porque as pessoas hoje têm na internet também muitos ensinamentos que apoiam isso, então, por falta de conhecimento, a pessoa acaba sendo enlaçada, né? E é tudo que ela quer ouvir, né? Sim. É lógico. Você não precisa de pastor, você não precisa ir na igreja, você não precisa dar disso, você não precisa ajudar a igreja, você não precisa fazer nada. Deus está na sua casa. Você ora aí, Deus te ouve do mesmo jeito, né? Aquele pensamento que o povo teve lá diante do monte, lá, não, Moisés, fala você com Jesus, com Deus, e nós vamos seguir. Então, assim, se tiver, o pastor vai estar lá, o pastor ora para nós, o pastor lê, o pastor busca, o pastor faz tudo. Nós só vamos prestar atenção, só não precisa fazer nada. É porque você vê a saúde, né, espiritual de muita gente, né? Tá na igreja, né? Porque a gente, na igreja, a gente tem esse tempo de comunhão, né? Esse tempo de estar junto ali aprendendo, de ouvir, né? Acho que o lugar que todo crente ama, né? Como Davi falou, né? Ele ama, ele falou, uma coisa eu peço, Senhor, que eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? O prazer que ele tinha de estar na casa do Senhor, né? Adorando a Deus. Então, esse desejo a gente tem que ter também, né? Acho que muita gente hoje perdeu isso, né? E acaba que é um reflexo também da própria cultura individualista, que é secular também, né? E aí acaba emprestando esse negócio do secularismo, que é individualista, né? E cada vez mais, né? Você pega... Hoje, daqui a um tempo, antigamente as pessoas viviam dependendo de outras pessoas. Hoje em dia, tudo a tecnologia que está sendo implementada para você vê como a igreja, né? Lá em Atos, a igreja era tão poderosa, né? E era tão desprendida do mundo, né? E eu falo sempre na igreja, né? As pessoas vendiam a casa delas, né? A convicção de salvação, de que Jesus era tudo para eles, né? Ao ponto deles vender a propriedade, a casa que eles moravam e depositar o dinheiro no pé dos apóstolos, né? E abrir mão de tudo para seguir Jesus. Os discípulos mesmo, né? Os que seguiam Jesus ali, abandonavam o emprego, né? O ganha-pão deles, né? E ao ponto de se perguntar para Jesus, né? Mas nós largamos tudo, não vamos ganhar o que com isso, né? Eles tinham esse questionamento, né? Que a gente vai ganhar. Então a entrega era maior, né? A busca era maior, a dependência era maior. Hoje, é o que a gente está falando, as pessoas hoje vivem de uma forma mais light, tal, vai na igreja quando dá, não mergulha no ministério, né? Deus quer usar, o céu clama por mais pessoas para servir, né? Jesus falou isso, né? Rogar ao Senhor da seara para enviar mais ceifeiros, porque a seara é grande, são poucos os ceifeiros, né? Então, hoje a maior dificuldade também no ministério é isso, é encontrar pessoas que querem falar, não, deixa que eu faço isso aqui. Que vai estou precisando de um líder, né? Para fazer tal coisa, liderar os jovens, não tem ninguém. Precisando liderar tal coisa, não tem ninguém. Precisando abrir uma célula na casa do irmão, ninguém quer, ninguém se prontifica. Né? E por que as pessoas não querem, né? Porque é por causa disso, né? Ela não quer dor de cabeça, não quer trabalho. Exato. Não, mas eu vou ter que ir lá no outro dia e tal. Já trabalho, é toda difícil para semana mim. tem que estar aqui. Eu costumo falar na igreja, né? Que o trabalho meu entra 3h30 da manhã. É 3h30, eu trabalho todo dia. Então eu falo para eles, ninguém que acorda antes de mim. Então não fica esse negócio de acabar o culto cedo, você tem que trabalhar. Não. Eu também vou acordar bem mais cedo. Não, acorda 9h30,
termina o culto 9 horas em ponto, que tem que trabalhar segunda. Eu também vou, irmão. Então vai dar sede de cada um, né? Da fome, né? Exato. Então, assim, hoje as pessoas estão recuando, né? Acho que a igreja perde força nisso também. Bastante. Porque a gente tem pessoas, a gente sabe que elas podem servir, mas tem dificuldade de prontificar, de falar, né? Não, conta comigo, estou aqui. Né? Acho que é o desafio também hoje que grita, né? Na igreja. Tá vendo? Para você que tá aí nos ouvindo aí, fala, não, o pessoal da Parede Preta, eles são coaches. As mensagens deles são motivacionais. Aí, ó. Tá vendo? Toma. Pastor Pega não trabalha. essa. Pastor não trabalha, tá Ganha vendo? dinheiro da igreja. Meu irmão, da igreja. pega essa. Não é isso não, não é isso não, meu irmão. É diferente, viu, Ah, cara? o pastor trocou de carro, certeza. Ralar você, É porque cara. eu costumo falar com meu filho, né? Quando ele sai comigo, que eu trabalho das 3h30 às 11h30 da manhã. Aí eu tomo banho, levo a menina na escola, às vezes vou lá no serviço da minha esposa, levar alguma coisa e tal. Um dia eu falei, pra quem viu numa hora dessa na rua, fala, "Ei, vidão, né?" Meu sonho é ser pastor. Você vê, cara, não faz nada, cara. Sabe que a gente já virou a madrugada. É igual o pessoal às vezes encontra comigo assim, direto, veio de bermuda, você não trabalha mais no salão mais? Eu trabalho, é que eu trabalho na parte administrativa agora. Ah, é? Nossa, hein? Que legal, hein? Mas não viram, quando o caixa tá fechando negativo, você fala, nossa, o que eu vou fazer me pagar esse fornecedor que vai ver se o cheque dele amanhã? Então, é o que você falou, cara. A proximidade é aquilo que eu sempre falo. A comunhão que vai matar os germes. Então, a proximidade que você vive das pessoas é que você compreende a dificuldade que ela está vivendo para se manter naquele lugar que ela acredita que o propósito de Deus dela é ali, cara. Exato. Sabe? Então, assim, não adianta. E não adianta. As pessoas, hoje em dia, elas não vão falar sobre aquela mensagem mais do você quer ganhar. Senhor, o que eu vou ganhar por te seguir? Ah, é? Aquele que tentar achar a sua vida nesse mundo vai perder ela. Aquele que amar mais a sua vida do que a minha vai perder ela. Elas nunca vão falar isso. Elas vão sempre falar, não, relaxa, vai dar tudo certo. É positiva a pregação do Socreison. Pastor, para a gente estar encerrando aqui, né, nesse momento aqui, o senhor falou de uma coisa muito importante para nós, que é a respeito de os desafios, às vezes, hoje, para se implantar a igreja, é procurar as pessoas certas, né? Foi uma das coisas que o senhor falou aqui. Tem mais alguma coisa que o senhor queria deixar como dica para a galera aí, além disso, tudo que o senhor já falou, e principalmente dessa dica bacana aí, porque tá difícil mesmo de garimpar, tem que garimpar bastante. Eu encontrei o Lank, mas Deu trabalho. Nossa! Hoje assim, né? Graças a Deus, hoje a gente, eu ali, né, particularmente na Lagoinha, hoje a gente tem pessoas ali maravilhosas, sabe? Homem de Deus, mulheres de Deus ali que estão com a gente, abraçam a visão, já tem anos caminhando com a gente, que já provou, né? Pelo menos até agora, fidelidade, né? Legal, cara. Mas assim, a gente louva a Deus por isso, né? E ao mesmo tempo que entra os Judas, entra os João também, né? Sim. Que tá ali, que não abandona, que vai até o fim, né? E a gente não quer nada pra gente, né? A gente não faz pra gente. Tudo que a gente quer é pro ministério, pro reino de Deus, né? E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso, né? Às vezes a gente está cobrando não é pela gente, é pelo reino, né? Para ver as coisas andando certo, acontecendo certo, ver o crescimento, né? A gente estava falando agora sobre trabalhar, né? Que é aquilo lá que você perguntou aquela hora também, né? De administrar tudo isso, né? A gente ter essa flexibilidade de trabalho, casa, igreja, né? Aluguel que não está pagando e tal, e as despesas de casa também, e junta um monte de coisa. É aquele áudio do Instagram lá na cabeça do pastor lá, né? Você está pensando em tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que a dependência de Deus se torna leve, né? A gente saber que você está fazendo certo, que Deus é fiel e Ele vai suprir. E eu falo lá na igreja, a gente vai fazer 3 anos, né? 1 ano no hotel a gente pagava também, por hora, mas pagava. E 2 anos que a gente vive ali de aluguel, pagando aluguel, e todo mês é um milagre que acontece na igreja, assim. É um milagre que acontece, não tem nada definido, não tem valor fixo que entra. Né? Hoje a gente ainda tem muito oscila muito, né? Então, assim, todo mês na dependência de Deus, todo mês é um milagre, chega no dia, tem o dinheiro para pagar e pronto, e é maravilhoso, né, o que Deus faz. Eu acho que é o que Deus ensina, né? Sim. Você vê lá no deserto, o maná, né? Caía a porção do dia, né?
quando alguém tentava guardar um pouquinho para amanhã, vai que não cai amanhã, tá cheio de bicho podre, fedendo, né? Então, assim, eu acho que hoje Deus ainda usa esse método, né? Tipo, deixar, sei lá, na dependência mesmo. Se a gente perder a dependência de Deus, a gente se torna autossuficiente, né? A gente coloca Deus de lado e fala, Senhor, dá uma descansada aí, deixa comigo. Né? Deixa que eu faço. Eu dou um jeito. Mas é maravilhoso isso, né? É verdade. Mas, assim, para encerrar mesmo, né? Eu queria deixar assim, uma mensagem, né? Tanto para pastores, né? Que vai nos ouvir, quanto para membros também, para pessoas que estão iniciando o ministério. É nunca perder a essência, né? Acho que é o mais importante de tudo que a gente falou aqui. É a essência, a gente saber que o lugar mais alto que a gente pode estar é aos pés do Senhor, né? A gente nunca perdeu a humildade, a gente, né? Acho que você me conhece há mais de 20 anos. Tenho certeza, se olhando para mim hoje, a gente conversasse, fala, não mudou nada. Sim. Em relação a isso, né? Porque a gente não muda, a gente não deixa subir para a cabeça, pensar que a gente é alguma coisa, que a gente é maior, é melhor, que a gente faz acontecer, que agora, né? Não posso mais me aproximar das pessoas do jeito que era antes, que não sei o quê, né? Então, hoje, é não perder a essência mesmo, a gente saber que a gente é miserável, é pecador, a gente é falho, a gente, né, precisa de Jesus todo dia, a gente... o seu nome mesmo? É o Alan. Vou chamar de Lã. O Alan, estava falando lá, estou tentando decifrar. Lã, que é o... É a ovelha meio original. Lãzinho. Vou chamar de Lã. E assim, é que a gente estava falando aquela hora, né, sobre... Perdi aqui o pensamento agora. Pensando no nome aqui que você falou. Ter esse, né? Eu acho, manter essa essência, essa pé no chão, né? Vamos dizer assim, né? A gente é igual Paulo, né? Você vê Paulo um dos maiores implantadores de igreja, ou o maior implantador de igreja, levantando lideranças ali nas cidades que ele passava, os desafios, depois voltava, consertando os problemas tudo, né? Resolvendo as bagunças que eles iam fazendo, né? Mas ele sempre ali, né? Eu sou o maior pecador, eu sou o último, sou como escória do mundo, como lixo, como, né? Então, assim, tratado como nada. Então, a gente não pode perder essa essência que tudo que está acontecendo através da nossa vida é Deus, né? É o Espírito Santo. Através de nós, não é nós, né? Não é a nossa mão, não é a gente que faz, né? Sim. É o Espírito Santo através da gente. Eu acho que encerraria hoje com isso, sabe? Não perder a essência mesmo, porque a queda vem quando perde, né? A simplicidade, a essência, né? Eu acho que até Deus se retira, né? Sim. Onde o orgulho chega, Deus fala, então fica aí. Ali, né? Deus rejeita o soberbo, né? É a história de Sansão ali, né? O cara ficou confiante. Confiante demais, né? Agora eu vou catar ele. E o Espírito Santo tinha se retirado e não sabia, né? Nem percebeu. Então, às vezes, tem gente que tá liderando, pregando, às vezes o Espírito Santo já foi embora, né? Vai tempo. Demorou para ele perceber que Saul mesmo, né? Saul reinou também, né? Sem o Espírito Santo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não perder a essência, a sensibilidade, né? De ouvir Deus, né? De sempre consultar Deus, falar, Senhor, para onde que a gente vai? Né? Hoje a gente está no Reborjão, para muita gente é loucura. Falou, mas né, não é um bairro, Palagoinha e tal, não sei o quê. Várias pessoas falaram isso para mim, pastores falaram comigo, mas você vai sair daqui, vai para lá, tem que ficar aqui no centro e tal, não sei o quê. Eu falei, mas quando a gente foi sair, a gente orou falando para Deus aonde que Deus queria a igreja. Que a gente, o único lugar que eu não procurei para alugar lugar nenhum foi lá. Eu revirei a cidade inteira e nunca fui para lá. Aí um dia a irmã, pastor, tem um galpão alugando aqui e tal, mandou a foto, a gente foi ver, procurou. O proprietário tinha pedido na avenida ali. E a gente procurou na cidade toda, não achou, achava muito caro ou muito pequeno. Quando é barato é pequeno, quando é caro é muito grande, quando é grande é muito caro. Né? Então a gente lá deu as duas coisas que a gente queria, né? E aí a gente está lá, já vai fazer um ano. Né? Então tem vidas ali, né? Aceitando Jesus, pessoas chegando. Você vê que Deus tem feito a obra ali, né? Através da igreja. Mas se a gente não tiver essa dependência de ouvir Deus, de ter a direção de Deus, né? De ter o pé no chão, por mais que Deus te entregue uma igreja de 10 mil membros, né? Você sempre ter o pé no chão e falar, é Deus. Nada é eu, tudo é Ele, né? É Deus. Legal. E eu, do apóstolo Paulo, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir dele é antes da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Então, essa dependência, ela é fundamental. Galera, nós estamos chegando ao final desse podcast de hoje, né?
rico, cheio de experiência. Espero que Deus tenha falado bastante no teu coração, né? De tudo que foi falado aqui, teve 3 coisas assim, que eu quero ressaltar para você aqui. A essência, como o pastor acabou de falar aqui, não perca a essência que Jesus tem gerado no seu coração. Não perca a segunda coisa, a dependência, né, de estar ali sempre dependendo dele, e que automaticamente isso vai gerar a terceira coisa, que é Deus colocar pessoas fiéis, né, de propósito do seu lado, que é igual eu sempre falo para eles aqui, eu não acredito num Deus que ajunta pessoas, eu acredito num Deus que alinha propósito. Então, o propósito seu tá ligado com o nosso, o do Lan tá ligado, e a gente começa a reunir por causa disso. Porque Deus é assim, ele não formou a igreja, vamos formar um povo. Não, ele decidiu alinhar propósito de pessoas, onde o propósito maior era ele ter uma família, né? Ele ter um povo para chamar dele, e ele fez isso já entregando seu filho, né, cara? Então, acho que é muito isso. Então, você sabe o que você tem que fazer, né? Assiste, curte, comenta, compartilha, não é, Lan? É isso aí, é isso aí. Não, demorou. Não tem muito a acrescentar, não. É isso aí mesmo. Pastor, mais uma vez nós queremos agradecer, né, pela disponibilidade aí, estar junto com a gente. Espero que também no futuro nós possamos colaborar junto um com o outro. Se o senhor precisar de nós estamos à disposição. Precisar também do senhor, né, vamos atrás igual nós já fomos dessa vez. Com certeza, Para esse momento tá disponível aqui. aí para tudo aí que precisar da gente. Obrigado mesmo, né? E você possa, né, procurar o pastor Lucas lá na rede social dele. Como que é, pastor? Então, o Instagram meu, né? Pastor Lucas Ribeiro, e o Instagram da igreja, que é Lagoinha Itajubá Oficial. Aí, ó. Entendeu? E no Facebook também. Isso aí. Tipo, no Facebook, os meninos meus brincam comigo. Ninguém usa Facebook, mas não, tem 5.000 pessoas aqui. Mas o Facebook entrega bastante, né? Entrega bastante. Entrega até Às mais vezes que eu o vou fazer uma live no Instagram, tem lá 35, 50 seguidores online. Aí vai no Facebook, tem 3.000. Então, tem que fazer. Então, mas é ferramenta, né? A gente tem que usar, né? Tem que usar tudo que tiver disponível, né? O pessoal que é o mais resistente, mas não adianta, cara. Se Paulo tivesse, que ele ia pra internet, cara. Ele ia fazer, não É adianta. uma ferramenta poderosa, né? Exatamente. E se tá aí, vamos usar. Beleza? Então procura o perfil do pastor, o perfil da igreja lá, segue, tá? Fica a par do que está acontecendo. Talvez você mora no Rebojão, talvez você tenha vontade de conhecer a Lagoinha. Agora é a hora, vai lá, tá? Porque o reino, ele é maior do que um lugar, do que um pastoreio, ele é muito maior do que isso. Então, busca isso, busca estar em Cristo Jesus, independente da placa, do lugar, né? Busca estar em Cristo Jesus, porque esse é o alvo, esse é o objetivo. E nós estamos aqui sempre juntos naquela onda, né? Surfando na onda do discipulado, né, Lan? É isso aí. Firme e forte. Que Deus abençoe vocês e estamos juntos até a próxima, né, Lan? Amém. Deus abençoe, pessoal. Um abraço. Prazer estar com vocês também. Prazer conhecer. Pastor, obrigado pelo convite. Tá? Tamo junto aí. Vamos pra cima.